6, 7 anos atrás, tinha 16 mil pessoas físicas que compravam ETF. Já são mais de 600 mil. Então a gente estimula também para que os gestores enxerguem ali uma oportunidade de estar construindo suas alocações através dos nossos produtos. A gente está trazendo aqui para o Brasil a forma mais simples, mais fácil para o investidor pequeno, para o investidor grande, para o institucional. E isso está sendo muito bem visto no mercado brasileiro. Se eu não vivesse de mercado, eu só teria ETF. Hoje vamos falar sobre ETFs, como investir em ETFs. Estamos recebendo a Alessandra Gontijo, ela é sócia-diretora comercial na Investo. Eu acho que o ETF está vindo cada vez mais para trazer sofisticação no que diz respeito à elaboração dos índices. Cauê Mansanares, ele é fundador e CEO da Investo, uma gestora independente 100% focada em ETFs no Brasil. A gente nasceu para fazer isso, a gente respira isso. Quando você tem foco, você faz bem feito. E a gente tem foco em ETF. E foco fez a gente sair do zero e chegar hoje a 3 bilhões. Qual o maior ETF de vocês hoje? Qual que o pessoal realmente aloca mais o dinheiro? E aí, pessoal, quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast Sócios. Estou, como sempre, com minha esposa, host e o belo rosto do podcast, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E sobre o que falaremos hoje, Baludinha? Hoje vamos falar sobre ETFs, como investir em ETFs e explicar o que é isso, né? Porque eu acho que tem gente que não sabe o que é, né? Exatamente. Como, por quê, como que funciona, os envolvidos, por que lá fora, por exemplo, o mercado está sendo dominado pelos ETFs, e aqui no Brasil não. Lá fora vai estar sendo dominado? Lá fora, todo mundo investe via ETF, mas aqui no Brasil ainda é uma coisa que ela fica em segundo plano. O pessoal ainda prefere fazer o stock picking, né? Pegar as ações, vamos discutir o porquê que isso acontece no nosso mercado. E antes de apresentar nossos ilustres convidados, ambos pela primeira vez aqui no podcast O Sócio, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro deles é do BitBank, que é a empresa que eu uso já desde 2019 para fazer minhas compras de criptomoedas. E eles também têm esse cartão aqui muito interessante. É um cartão que você usa na função crédito, mas ele é débito, e o cashback pode chegar em até 10%. Atualmente o meu está em 10%. Sendo que quando eu ganho esse cashback, ele já volta em criptomoeda. No caso, volta em Bitcoin. E eu, inclusive, conseguia ver a valorização de cada cashback. De modo que, se esse cashback valorizar ao longo do tempo 10 vezes, nos últimos 5 anos, multiplicou por 13 o Bitcoin. Então, eu estou comprando e minha compra vai ser paga pelo cashback. Nessa hipótese de valorização de 10 vezes. Entendi. Entendeu? Então, é bem interessante. Mas fora tudo isso, na plataforma você tem acesso a diferentes books, diferentes corretoras. Você consegue os melhores preços, é bem seguro, transparente quanto a cobranças. E no Brasil, hoje é líder em volume de negociação de criptomoedas. Sendo que nós temos um bônus também para quem acompanha aqui os sócios. Um cupom, Perini30, que você pode usar para criar a sua conta. Tem que ser no momento da criação da conta e depois disso, ao negociar os primeiros R$300, você tem de volta R$30 na plataforma. Então, para quem quiser, tem um link na descrição e deve estar aparecendo um QR Code aqui na tela. E o segundo recado começa com uma pergunta, Boludinha. O que uma empresa tem que fazer para conseguir melhorar a sua eficiência na geração de caixa? Ela já tem clientes que compram dela. O que é mais fácil de fazer? Vender para cliente novo ou vender para o mesmo cliente? Vender para cliente, o mais fácil, para o mesmo cliente. Para o mesmo cliente. O cara já gostou da empresa, Exatamente. Né? Como é que o mercado faz isso? Qual é a estratégia do mercado? Comprando coisas que as pessoas querem comprar. Não, vou ser mais específico, então. Você vai lá no Pão de Açúcar. Público de graça Pão de Açúcar aqui. Meu Deus do céu. Porque é o que a gente faz, né? Tem um Pão de Açúcar perto de casa. Podia falar supermercado. Então você vai lá no Pão de Açúcar e vai comprar frutas. Mas quando você vai pagar no caixa, o que tem perto do caixa? Todas aquelas conveniências, coisas que a gente... Exato. Você tem quer que eu dê a resposta? Porque eu já sei a resposta. Tem várias coisas, mas entre os itens tem o que também? Pilhas. Pilhas. E agora que a gente é pai, precisa de pilha o tempo todo. Pra tudo. Entendeu? E você também que deve estar assistindo, tendo filhos ou não, precisa de pilha de vez em quando. Então, para o comerciante, como é que você pode fazer para tornar o seu negócio mais rentável sem ter que ocupar muito espaço em termos de estoque? É simplesmente com produtos baratos que saem o tempo todo, giram de maneira muito fácil e tem uma margem boa. Para quem quiser colocar pilhas e baterias no seu estoque para poder vender mais para o mesmo cliente, a Alphacell é uma parceira muito interessante. Então, para quem quiser conhecer a empresa, tem um QR Code aqui aparecendo, também o link na descrição. Já tem mais de 15 anos de mercado e atuam com pilhas desde os modelos básicos até aqueles recarregáveis. Então, para você comerciante, fica o convite para ter contato com a Alphacell. Muito bom. Bom, recados dados, vamos apresentar aqui Cauê Mansanares. Ele é fundador e CEO da Investo, uma gestora independente 100% focada em ETFs no Brasil. Cauê, seja bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, Bruno, Malu. A gente está muito feliz de estar aqui
poder falar de um assunto que está quente no mundo todo, né? E aqui no Brasil está só começando. Sim. Então, espero que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, saia daqui sabendo um pouquinho mais desse veículo de investimento que o americano já descobriu, o europeu já descobriu, já está usando, e aqui no Brasil está crescendo, mas pouca gente ainda conhece. Perfeito. E estamos recebendo também a Alessandra Gontijo. Ela é sócia e diretora comercial na Investo, com foco em levar eficiência e transparência para o investidor brasileiro que quer acessar o mercado global. Alessandra, bem-vinda ao Podcast Sócios. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou grande fã, entusiasta do trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. E é um prazer estar aqui contribuindo e construindo aqui um bate-papo super construtivo dentro da nossa dinâmica aí do universo de ETFs. Bom, para começar, para quem caiu de paraquedas aqui nesse universo de mercado financeiro, está começando agora, geralmente o pessoal já sabe meio que intuitivamente que é uma ação. Né? Uma partezinha de uma empresa, está ligada a uma empresa. Agora, o que é um ETF? Para quem não entende nada de mercado, está chegando agora. Perfeito. Então, a forma mais simples de explicar o ETF, imagina, você falou aí de um supermercado, né? Imagina que você tem uma cesta, só que nessa cesta que você está colocando no seu portfólio de investimento, você não está colocando produto, você está colocando ativos financeiros. Pode ser uma ação, pode ser um título de renda fixa. Você colocou todos esses ativos em uma cesta. O ETF é essa cesta. É essa cesta que tem múltiplos ativos ali dentro. Se é um ETF de ações, ele vai ter ações ali dentro. Se é um ETF de renda fixa, ele vai ter títulos de renda fixa. Pode ser título do Tesouro, pode ser título de renda fixa de empresas. Mas você vai ter uma cesta com múltiplos ativos ali dentro e você é dono de uma cota de um ETF, você é dono de uma cesta com um pedacinho de cada uma dessas ações ou de cada um desses títulos, títulos de renda fixa que estão ali, ou de criptoativos também. Então, você tem aqui uma diversificação natural, porque você não comprou uma ação especificamente, você não comprou um título de renda fixa especificamente, você não comprou um criptoativo, você comprou uma cesta com diversos ativos ali dentro. E o ETF tem uma característica, para quem nunca comprou um ETF, é que ele segue um índice de referência. Então, Cauê, como que eu sei o que está dentro dessa cesta? Quais ativos vão estar ali? Você tem que olhar qual é o índice que esse ETF segue. Então, é um índice global? Vão ter ações globais. É um índice do mercado americano, vão ter ações dos Estados Unidos. É um índice de tesouro brasileiro, vai ter só título do tesouro brasileiro. É um índice de Bitcoin, vai ter só Bitcoin ali dentro. Então você sabe sempre, a cada minuto, você sabe o que tem ali dentro pelo índice, que aquela cesta, o ETF é um fundo, né? No caso, essa cesta é um fundo de investimento. O que aquilo representa é o que está no índice de referência. E ele negocia na bolsa. Então, você negocia essa cesta como você negociaria uma ação, um fundo imobiliário, qualquer ativo de bolsa. Você tem liquidez, você vende, você compra, você vende de novo, você compra outro. E você pode usar isso a seu favor para construir um portfólio inteligente, diversificado, usando o ambiente da Bolsa Brasileira, onde você já negocia suas ações, você já negocia outras coisas. Então, o ETF é uma forma simplificada de te dar acesso àquilo que está dentro ali daquela cesta. Você fala, então, eu falei aqui, o ETF do mercado global, o mercado americano. Poxa, você compra na B3 uma cota desse ETF, essa cesta com esses ativos, e você está exposto a todos aqueles ativos que estão dentro da cesta, sem você se preocupar em ficar escolhendo, rebalanceando. Então, a gestora faz isso para você. Então, o ETF é essa cesta que simplifica a vida do investidor que quer comprar e diversificar seu portfólio. E o mais bacana, assim, só complementando o que o Cauê colocou, é que essa cesta tem 100% de transparência, né? Então, todos os investidores, independente ali do grau de investimento, eles têm acesso exatamente à cesta que compõe aquele produto, né? Aquele índice, na verdade. E no nosso site também a gente disponibiliza
como forma de facilitar o acesso, o entendimento, saber quais são os fatores de ponderação daquele índice. Então, se a gente for pensar na estrutura de ETFs, assim, né, o provedor de índice, ele cria as regras do jogo. A gestora empacota o índice para facilitar o acesso e seguir essas regras do jogo, né, através da metodologia pré-determinada que esses provedores de índice desenvolvem, através de modelos matemáticos cada vez mais sofisticados. Bom, e aí, já explicado o que é o ETF, por que o investidor deveria ter ETFs na carteira dele? Isso daí até eu já entendi. Só pelo que ele explicou. Não, porque é mais fácil, na verdade, né? A pessoa escolhe o que ela quer e vai estar já diversificado tudo que ele falou ali. Então, mas se é mais fácil, por que ele não tem ainda? Por quê? É uma excelente pergunta. Perfeito. Então, aí a gente vai começar a entender por que não tem ainda no Brasil, né? Porque lá fora... Compra igual como se fosse uma ação, no caso, porque é negociado na bolsa. Isso, inclusive renda fixa. Na verdade, no Brasil é até melhor, porque a ação você negocia em lotes de 100, ou você vai pro fracionário, que a liquidez vai lá para baixo, o ETF não tem isso. Né? O ETF tem liquidez, tem um formador de mercado, que é um banco por trás. Agora eu vou pegar essa pergunta, né? Por que não tem ainda? E tem a gente vive aqui no Brasil provavelmente 10, 15 anos atrás do que o americano vive lá no mercado de capitais, no mercado financeiro. Então, nos Estados Unidos e na Europa, e na Austrália e em outros países desenvolvidos, eles já estão à frente. Eu vou contar uma história aqui que acho que ajuda a ilustrar, né? Quando nasceu minha primeira filha, a gente estava nos Estados Unidos. Aí a gente fez o check-in ali no hospital, conversando com a assistente de enfermagem, estava na faculdade de enfermagem, já trabalhava ali, e ela conversando com a gente, né, para criar um ambiente bom. Você chegou, tá meio tenso ali, né, minha esposa super tensa, e começa a conversar, fala, e aí, o que você faz da vida? Poxa, tem uma gestora de ETF, é algo super complexo. Aqui no Brasil, ninguém entende o que é, né? Daí eu sempre falo assim, eu trabalho com investimento. Aí essa assistente de enfermagem falou assim, nossa, investimento, eu não entendo nada, eu só compro ETF. Nosso sonho. Muito bom. Aí eu falei, poxa, eu tenho uma gestora que faz a gestão de ETF. Aí ela falou, eu sei o que é, eu compro ETF, é a única coisa que eu entendo. Por quê? Porque ele simplifica a vida do investidor. Você não precisa ter a sofisticação de ficar analisando balanço de empresa, para onde está indo o mercado. E isso faz com que a vida do investidor, no final ali, na ponta final, fique muito mais simples. Aí você fala, mas então ele compra porque é simples, mas será que dá menos rendimento porque ele está ali comprando algo que é mais simples? E aí a gente vem com a segunda parte, que é não só o investidor, pessoa física nos Estados Unidos já adotou o ETF, como um investidor mais sofisticado, o institucional também. E por que eles adotaram? Eles viram, e muitos estudos mostram aí que já há 50 anos, a estatística é a seguinte, o gestor que fica tentando comprar e vender para estar à frente do mercado, 93% dos gestores perdem dos índices de referência. Então, você imagina só, você é um gestor profissional, você fez sua carreira... Na janela de 10 anos. Né? Na janela de 10 anos, no longo prazo. No longo prazo. Em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, é na casa de 90% também. Essa estatística é do nosso mercado ou do mercado americano? É do mercado americano. No mercado brasileiro, não é 93, é 91. É próximo. É muito próximo. Essa estatística, a S&P calcula todo semestre. Então, o investidor profissional, o institucional, ele foi percebendo isso e ele, uma hora, na crise de 2008, mais especificamente nos Estados Unidos, foi um ponto de inflexão que eles falaram, poxa, tô aqui pagando caro, pagando 2,20, né? Pagando 2% de administração, 20% de performance para chegar numa crise e os gestores entregarem menos. Aí eles começaram a ver as estatísticas e mais estudos começaram a sair. E eles falaram, poxa, 93% dos gestores estão perdendo do índice de referência. Eu vou fazer um investimento com menos custo. O ETF tem muito menos custo. Ele cobra 0,20%, 0,30% ao ano. E você tem uma performance... Sem performance, né? Sem taxa de performance. E você ainda ganha de 93% dos gestores no longo prazo. Então, tanto para a pessoa física, que eu contei a história, né? Quem não entende é muito simples, mas quem entende também e vai mais a fundo,
fala, poxa, eu vou colocar no meu portfólio esse ativo que no longo prazo vai me entregar mais rendimento. Então ele é simples e ele entrega mais retorno. E por isso todo mundo deveria ter por ETFs na carteira ou uma grande parte do portfólio com ETFs. No Brasil, a gente está começando essa educação financeira aqui e as pessoas já... A adoção é barbaridade. Assim, a gente, há 6, 7 anos atrás, tinha 16 mil pessoas físicas que compravam ETF. Já são mais de 600 mil. 631 no último dado divulgado. Dei uma muita coisa. Olhadinha. Nossa, uma 1000 galera pessoas. Já. E assim, muita pessoa física também se interessando pelo produto. Eu acho que faz parte de um processo educacional. Sim. E não só do varejo em si, como também do mercado como um todo, né? O mercado que mais se desenvolveu nos Estados Unidos, né, na Europa, nos últimos anos, a gente brinca que tem um delay aqui no mercado brasileiro. E que parte do nosso trabalho é trazer esse educacional para a mesa no entendimento do produto, né? O que era super difícil, a gestão ativa era difícil, de difícil compreensão há alguns anos atrás, né? Foi feito um trabalho e hoje todo mundo sabe pelo menos o que é um fundo, né? Como é que funciona, como é que investe. E eu acho que a gente está nesse processo, né, que todo dia um pouquinho, né, de estar fomentando esse trabalho educacional do investidor, seja ele varejo, né, através da nossa produção de conteúdo nas nossas mídias sociais, ou o nosso investidor institucional, de compreender quais são os principais agentes envolvidos e como ele consegue utilizar o ETF ali como solução financeira. Qual problema ele vai estar resolvendo? A gente aqui na Invest é fissurado pelo nosso cliente, assim, e todo dia a gente pensa como é que a gente consegue estar facilitando ali, de certa forma, a vida, utilizando os nossos ativos, obviamente, ou também pensando o que a gente pode construir para estar adicionando ali na alocação de portfólio, para estar inovando no mercado, né? Acho que daqui a pouco a gente vai estar até falando sobre o primeiro ETF de UCITS aí da B3 que a gente lançou. Então, eu acho que, assim, de certa forma, eu acho que faz parte de um processo e você também briga com um processo de distribuição ali que é bem concentrado. Então, existe um trabalho de formiguinha, de estar fomentando, mas existe também um lado nosso de ajudar o assessor de investimento, o consultor, a asset, o multifamily office, as fundações, as RPPS, as tesourarias a compreenderem o produto. Você atende o mercado como um todo, mas, de novo, é um trabalho individualizado para cada um entender como esse ativo se posiciona como solução financeira. Perfeito. Eu tenho um dado aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês têm hoje 22 ETFs e 3,2 bilhões de reais em patrimônio sob gestão. Disso, quanto que é pessoa física e pessoa jurídica institucional, assim, vocês têm? 78% pessoa física. 78%. Caramba. A gente... Então, é bastante gente. A galera e era já maior, já tá negociando. Era maior. 6 meses atrás era 87% pessoa física, agora já está crescendo a base de institucionais. E eu falei como é nos Estados Unidos, lá começou com o institucional o mercado de ETF. Aqui está começando com pessoa fora o Ibovespa, que muitos institucionais compram desde sempre. O ETF está começando mais com a pessoa física. A gente vê isso, 78%. O dado mais recente nosso, pessoa física mesmo, que gosta dos ativos, já foram iluminadas aí, ou porque trouxeram de fora o conhecimento. Hoje a informação está mais disseminada, né? A gente está 10, 15 anos atrás dos Estados Unidos, não vai demorar 10 anos para a gente chegar lá, porque a informação já está disponível. Então, pessoa física já é fã da Investo. Quando a gente tem cliente que manda mensagem aqui nas nossas mídias, adoro a Investo, faz um ETF desse tipo, o pessoal sugere algumas coisas aqui. Já são 135 mil indivíduos que compram ETF com a gente. Eu acho que também um ponto importante é que quando a gente atende o consultor, por exemplo, a gente vai estar sempre atendendo o intermediador, né? A não ser que a pessoa seja impactada por algum conteúdo nosso, abra lá o home broker e acesse o ativo. Mas quando a gente atende o consultor, no final do dia, ele é o nosso cliente, mas ele atende diversas pessoas físicas, né? Então, isso acaba mostrando que os esforços, assim, parte da nossa estratégia como modelo de negócio foi essa também, de crescer ali uma base bem pulverizada, bastante pessoa física no nosso passivo, para dar saúde, né, pro PL daquele ativo. Sim. E uma vez que tem essa musculatura desenvolvida no PL desses ativos, hoje são mais de 5 ETFs acima de 100 milhões de PL, né?
a gente consegue oferecer para os investidores institucionais e não ter nenhum problema em relação ao desenquadramento, né? Que aí é um pouco mais complexo. Mas tem mais regras, né? Isso. Aí uma vez que ele olha um fundo que tem 1 bi de PL, ele olha de um jeito, né? O que é PL? Desculpa. Patrimônio líquido, isso. É o tamanho do fundo, né? E aí, uma pergunta para vocês. Eu vou começar com o que eu acho que é a resposta, um dos fatores, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Se o ETF ele tem tanta vantagem assim, ele já domina o mercado americano, você consegue alocar numa cesta de ativos sem ter que entender pormenorizado o que acontece com cada um. E mesmo que entenda, pode ser que você não ganhe do índice, como vocês mostraram aqui. Lá fora, 93% não ganha. No Brasil, o pessoal fala que o Bovespa é um índice ruim, 91% não ganha, o que vocês falaram. Então, se o índice é ruim, por que não estão ganhando? Não só do Ibovespa, você pega índice de título público. Você fala, título público, né? Bom, mesmo assim o gestor não ganha, acho que é 88%, se eu não estou enganado, mas é na casa de mais de 85%, não ganha, quando você fala investimento em renda fixa, não ganha do índice de título público. Porque você ficar comprando e vendendo no final, não faz sentido. Não, pode botar mais uma estatística aí. O fundo de cripto de gestão ativa nunca vai ganhar do Bitcoin. Mas aí também você tá puxando forte, né? Compra um ETF de Bitcoin. Exato, então. É só você comprar para ter exposição ao ETF. Inclusive, tem ETF de Bitcoin. Eles temos o Rodo 11, HODL 11, é o nosso ETF de Bitcoin. O Bitcoin é uma coisa que as pessoas às vezes têm medo de comprar e tudo mais. Então, se você compra o ETF, é uma coisa muito mais simplificada. É uma forma mais segura, né? Digamos assim. Eu diria que é para perfis, assim. Depende da pessoa, por exemplo, com certeza. A gente tem posição em ETF e tem também a criptomoeda. E eu tenho cada vez mais posição em ETF, cada vez menos da criptomoeda, em termos comparativos, pensando em segurança. Sim. Porque eu acho que ter realmente a criptomoeda comigo tem o ônus e o bônus disso. E de 100 pessoas que falam comigo, eu diria que 80% desse pessoal, 80 pessoas deveriam ter ETF ao invés de ter a criptomoeda. Porque é tanta história triste que já chegou em mim. Infelizmente. É o marido que falece no acidente de carro e ele não deixou as palavras-chave para a esposa acessar a carteira e ela nem sabe onde está o dispositivo físico, que ele guardava não sei aonde, escondido. Então, é dinheiro que ela não vai ver mais. É gente que guardava as 12 palavras da carteira de uma maneira muito correta em casa, mas era numa cidade no sul do Brasil onde a água chegou até o teto aqui. A casa foi embora, então o cara perdeu o acesso. Se fosse um ETF, ele não teria perdido. Então é uma questão de perfil. Mas voltando à pergunta que eu iria fazer, lá fora, o ETF já domina. E a gente tem várias vantagens realmente, mas aqui no Brasil ainda é uma parcela muito pequena do mercado, se a gente compara com o total. Eu queria ouvir da opinião de vocês por que isso acontece. Eu tenho uma visão de que isso não está acontecendo com mais força, porque lá fora o modelo de fee-based é muito mais disseminado. E o modelo de commission-based é muito menor. Fee-based e commission-based é o seguinte, né? Fee-based é como a Portfel trabalha. Então, você vai e contrata um consultor e você paga o consultor, você é o patrão. Commission-based é como funciona uma parte do mercado brasileiro hoje. Mas e era assim no mercado americano. Você quer alguém para te atender, o cara te atende de graça. Só que ele ganha comissão por coisa que coloca na sua carteira. Então, você não é o patrão, você é o produto. O patrão é quem paga a comissão para esse cara. E aí, pensando no ETF, que tem uma taxa baixinha e não paga comissão, versus um fundo que cobra 2% de taxa e dá 0,8% pro assessor... Eles não indicam. É muito nítido que o assessor... E aí não dá pra culpar o cara, como ele ganha dinheiro. Ele não tem remuneração, entendeu? Se ele não faz isso, ele passa fome. A mulher dele larga ele, os filhos, né? Jejum intermitente uma hora tem que acabar, não crescem. Ele tem que ganhar dinheiro. Então, nesse modelo, o estímulo para ele indicar ETFs é muito baixo. Vocês acham que uma das coisas que segurou um pouco isso foi a questão de que a assessoria no Brasil, commission-based, ainda é muito maior do que a fee-based? Bruno, é assim, me mostre os incentivos e eu te mostro o resultado. O incentivo do commission-based é gerar comissão. E como você falou, o ETF não paga comissão. Não é um ETF, é um produto muito transparente, muito limpo para o cliente final. O fee-based, o incentivo está totalmente alinhado com o interesse do cliente. E o ETF está totalmente alinhado com o interesse do cliente. Então, quando a gente fala com Portfel, com alguma consultoria ou assessoria que é fee-based, eles já amam a Investo, eles já amam o ETF, né? Já alocam, já tem carteiras que usam ETFs, porque faz todo sentido. E é o incentivo e o resultado, né? Quando a gente fala com quem é comissionado ainda, eles usam o ETF também porque ele tem que colocar alguma coisa boa na carteira, né? Senão ele perde o cliente. Mas ele também tem que gerar receita. E o ETF, ele tem ali, né, as negociações dele. Acho que tem
algumas formas aí do assessor usar de forma saudável na carteira mesmo o comissionado, ao invés dele comprar uma ação, ele pode ir lá e comprar um ETF, por exemplo, porque ele vai estar tomando menos risco para o cliente. Mas certamente é muito mais rápido a penetração quando é fee-based. É mais direto, ele já conhece, ele já gosta. Então, esse certamente é um dos principais motivos pelo qual ainda não é maior o mercado de ETF. A gente está no começo de duas tendências, né, que andam juntos. O ETF está começando a ter mais ativos disponíveis, mais liquidez, mais educação financeira sobre isso. O fee-based também está começando, né? Faz pouco tempo que se começou esse movimento. Então, acho que são duas tendências que andam juntas e se retroalimentam. Isso. E eu acho que, de certa forma, também tem que ter o educacional para o próprio cliente final. Porque, no final das contas, o fee-based, né, o fee fixo, ele protege quem está distribuindo, ele protege o cliente, mas existe também uma resistência muito grande da pessoa física a topar também esse FII fixo, né? Então, muitas vezes, ele prefere ter um custo que ele não enxerga. É totalmente contraintuitivo, né? É melhor você saber exatamente o que você está pagando e que todos os produtos vão ser indicados de acordo com o seu perfil de investimento e, enfim, o melhor dentro daquele nicho que você busca. E, assim, eu vejo também que tem muitas pessoas que trabalham com esse FII transacional e que gostariam de trabalhar com FII fixo, por exemplo, mas que sentem bastante resistência dessa troca. Então, assim, eu acho que no final das contas é um movimento que anda de mão dada, né? Existe essa correlação alta, mas é um processo, né? Eu acho que quanto mais as pessoas se identificarem com esse tipo de produto, conhecerem, saberem que existe. Tem muita gente ainda, hoje a gente tem 823 clientes que a gente cobre, e tem muita gente que não sabe que existe um produto, até um ETF de renda fixa, mais simples, né? Renda fixa brasileira. E não sabe. Então, realmente esse tijolinho, todo dia um pouquinho, de estar fomentando e de estar provocando também para as pessoas cada vez mais se adequarem a esse tipo de modelo, ou ao menos ficarem mais receptivas a esse tipo de modelo que beneficia a cadeia como um todo, né? Acho que esse movimento naturalmente vai acontecer. E eu acho que a gente pode até considerar que, desde que a gente começou a atuar, né, vai fazer 4 anos agora, conseguimos dar uma boa acelerada, né? São mais de 135 mil clientes. Agora hoje. Vou adicionar, né? Tem essa questão do FII, agora a taxa de juros brasileira é 15% ao ano. Isso hoje. Prejudica todo o mercado. O governo está sugando o dinheiro do mercado, pagando 15%. E sabe qual é o pior disso? Ainda tenho que ouvir de hater que, cara, você só quer mamar no juro do governo. Cara, eu odeio essa Selic em 15%. É horrível. Você não consegue tirar o dinheiro do cliente de lá, ele só quer deixar na Selic, pô. Ele não quer investir em nada. Ele fala, cara, por que eu vou correr risco? Se eu posso emprestar o dinheiro pro governo e, na pior hipótese, o governo vai lá e cria mais dinheiro para me pagar? Ou bate nas pessoas e aumenta imposto para me pagar? Agora, você pode se aproveitar dessa Selic a 15% com ETF de renda fixa. A gente tem, por exemplo, o LFTB11, que é um ETF que tem aí majoritariamente Tesouro Selic, está dando 107% do CDI no ano. E é um ETF que você não tem come cotas, você não paga IOF, nessa discussão toda aí de IOF, não paga IOF, não tem come cotas, você paga um imposto de renda de 15%, você não tem que ficar naquela escadinha da renda fixa. Agora as pessoas... E o risco é o mesmo, né? E o risco é o mesmo do Tesouro, né? Você está comprando título público só que via um ETF. Mas Como é que é a disposição da carteira dele? Porque ele tem um pouquinho de NTNB também, Tem um pouquinho de NTNB para você ter esses benefícios tributários. O que Se eu quiser traduzir, né? Ele tem Tesouro Selic e tem um pouquinho de Tesouro IPCA+. Isso, é só título do governo. 92% é Tesouro Selic e aproximadamente 8% é IPCA+. Porque aí você consegue ter esse benefício tributário, pagar menos imposto, render até um pouquinho acima da Selic, hoje está nos 107% do CDI, por exemplo. E você tem aí um ativo excelente até para essa hora. Mas como ele negocia em bolsa, muita gente que não é assessorada, não tem um consultor, alguma coisa, e faz sozinho, fala, não, bolsa, é risco. Nem sabe que você tem um ativo de bolsa, que é um ETF, que te paga o rendimento do tesouro, com o risco do tesouro, pagando menos impostos. Então,
E é um facilitador de acesso, né? Reinveste automaticamente os títulos com certeza. Que compõem a carteira, usado como garantia em operações da B3, assim, se a pessoa eventualmente estiver operando no mercado de renda variável. Quando um título na carteira vence, você tem que pagar imposto de renda disso ou não? O imposto só o investidor final paga quando ele realmente vende as cotas? Só quando você vende a cota. Então, se você compra um título diretamente, você tem que pagar imposto quando ele vence. Você tem um come cotas no vencimento. Exato. Ou quando ele paga um cupom, né, um rendimento periódico. Agora, no ETF, você só paga quando você vende a cota. Se você quiser ficar 10 anos ali, você só vai pagar esse imposto quando você vender, porque o seu rendimento está acumulando ali dentro. Eu comprei esse ETF, minha mãe, a gente vendeu um imóvel, aí eu ajudei ela a alocar. Aí ela fala, é impressionante, isso daqui só sobe mais que o meu CDB. Eu falei, é isso, as pessoas precisam perceber isso e começar a alocar em ETF. Mas é um trabalho de formiguinha pra gente chegar em todo mundo. E quais são as taxas que paga? Tem taxas inclusas? 0,19% ao ano de taxa de administração. É menor que a taxa de custódia de comprar o tesouro diretamente. O tesouro eles cobram 0,2%. Isso. Então é bem barato. Porque o tesouro é um veículo feito para pessoa física, né? Então é específico para o investidor que tem o CPF. E aí tem essa taxinha. Lá eles não pagam essa taxa. Muito bom. E o IR é retido na fonte, né? Isso. Eu acho que isso é um facilitador também. Muita gente as pessoas elas têm medo disso, né? Se você bota o cara, tem que gerar DARF, o cara fala, cara, deixa quieto. Deixa na bolsa, Prefiro vender com prejuízo. Não, deixa quieto. O pessoal tem horror a isso. Tanto que dá trabalho, né? Mas é um trabalho que ele é pequeno, mas é que a pessoa nunca teve esse trabalho, ela acha que é muito complicado. Sim, ela acha que é muito complexo. Mas eu vejo um fenômeno todo final de ano, quando a gente vende uma turma do Viver de Renda lá para outubro, novembro. Tem aluno que ele espera virar o ano para começar a investir via bolsa. Porque ele fala, não, é porque eu tenho medo de ter que se declarar imposto de renda. Porque antigamente tinha isso, né? Se o cara tinha uma ação, comprou uma vez, era obrigado a declarar. Agora mudaram um pouco a regra, mas dependendo, o cara vai ter que declarar ainda. E aí o pessoal tem medo de declarar. Se de declarar tem medo, imagina pagar. Aí o medo é muito maior. E eu gostei muito de vocês terem falado sobre o ETF de renda fixa, porque geralmente quando o pessoal pensa em ETFs, pensa na renda variável. Só que eu acho que a grande vantagem no nosso mercado, pensando em tributação, está na renda fixa. Porque você tem alguns argumentos para o pequeno investidor que fala, cara, eu vou comprar ações ao invés de comprar o ETF, que é, por exemplo, a isenção até 20 mil por mês. Para o cara que é pequenininho, isso é bom, né? Daqui a pouco não vale mais nada, né? Porque não para de aumentar a inflação, não corrige esses 20 mil. E no ETF não, você vendeu, vai ter que pagar os 15%. Agora na renda fixa, já paga imposto de todo jeito. O cara comprou um título público, como o Cauê falou, vendeu antes de 30 dias, tem IOF. Vendeu depois, sumiu o IOF, mas começa com IR de 22,5%. Só vira 15% depois de 2 anos. No ETF já é 15% de cara. Entendi. E recolhe na fonte igual ao título público. Sendo que, e esse é um ponto que eu considero muito relevante, mas as pessoas físicas não dão muita atenção para isso. Sempre que eu falo com o cara que tem mais dinheiro, eles entendem o que é eficiência tributária. Porque eles buscam isso nas empresas deles. Né? Geralmente quem tem mais dinheiro tem empresa, trabalha com isso. O investidor classe média, ele não pensa nisso. Só que se você compra um título que a cada 5 anos está vencendo, então a cada 5 anos você paga imposto e vai reinvestir menos dinheiro do que você tinha. Se você compra um ETF e fica com ele durante 15 anos, não pagou imposto nenhuma vez. Vou fazer isso via fundo de renda fixa. Beleza, come cotas a cada 6 meses. Em 15 anos, o cara pagaria imposto 30 vezes. Nossa. Não, come cotas é uma excrescência. Invenção do Lula, lá atrás, né? Obrigado por mais essa aí. Mas ETF para renda fixa é muito bom. E para renda variável, tem uma aposta que é muito interessante. Que ela é famosa no mercado, foi a aposta do Warren Buffett. A gente poderia comentar sobre ela. Em 2007, Warren Buffett é um cara conhecido pela gestão ativa, né? Sim. Ele fez uma aposta falando que a gestão passiva, ou seja, simplesmente comprar uma cota de um ETF que acompanhava o S&P 500, o principal índice americano, iria ganhar da gestão ativa. Ele falou, cara, eu aposto 1 milhão. Nossa. Aí teve um pessoal da gestão ativa que falou, a gente topa essa aposta. Aí os caras escolheram um fundo de gestão ativa para competir contra a cota do S&P. Quem ganhou? O fundo. A cota do S&P. A cota? O Warren Buffett ganhou 1 milhão nessa aposta. Nossa. E doou o dinheiro. O Cauê adora essa história. Se alguém quiser fazer essa aposta, eu aposto. Coloca a cota do nosso GPUS11 contra qualquer fundo de gestão ativa e é só chamar a gente aqui que a gente faz essa aposta. Ganhar dinheiro é fácil isso, né? Ganhar dinheiro é fácil. Depois eu dou ainda, porque eu tenho convicção que a cota do GPUS11 vai ganhar o S&P 500 aí, de qualquer gestor ativo que está buscando bater um índice similar. A gente tem essa mesma convicção. O que o Warren Buffett teve
de escola de investimento e até no testamento dele, né? Grande parte vai ser investido em um fundo de índice, em um ETF, porque ele sabe que é a melhor forma de alocar o capital. A mesma coisa o John Bogle, que fundou a Vanguard, que gestora, que foi embaixadora aí da gestão indexada, gestão passiva, depois dos ETFs. Hoje eles têm 8 trilhões sob gestão de dólar. É uma gestora que popularizou esse investimento indexado. E no final do dia é isso. O investidor tem mais rendimento, tem menos risco, porque ele vai diversificar o capital e não vai tomar decisões precipitadas de ficar comprando e vendendo também. Uhum. É bom, né? Para quem não consegue segurar a mão, porque não é fácil, né? Tipo, uma cesta completa. Então, no final das contas, já tá diversificado. Não dá pra ficar comprando e vendendo o tempo inteiro. Você pode comprar e vender o ETF. Você pode. Mas não é inteligente, no caso, né? Cada um faz o que quer. Né? O que eu gosto de pensar é assim, tem pessoas aí que se acham que vão estudar mais sobre investimento e vão estar acima da curva e falam assim, não, eu vou estar nesses pequenos pontos percentuais, o que 7% dos gestores bateram o índice de referência. Então, eu que tenho minha profissão, vou estudar à noite aqui, vou conseguir bater os índices e vou estar melhor, né? Tem esse viés. Daí, a pergunta que eu faço para quem chega com esse discurso, eu falo assim, então tá, para você vai fazer isso. Agora, você acabou de nascer seu filho. Você acha que é a melhor coisa você fazer para a carteira do seu filho por 20 anos, até ele entrar na faculdade, ou você querer passar esse dinheiro para ele? É você ficar fazendo isso ou alocar num índice de referência que estatisticamente vai bater o índice? Para você, eu entendo você tomar esse risco do seu viés. Mas e para o seu filho? A maioria das pessoas fala, não, então para o meu filho eu vou comprar um ETF. Por quê? No fundo, as pessoas sabem que não dá para bater a estatística ao longo de 10 anos, né? É mais inteligente você ir para um ETF. Claro que vai ter uma alocação satélite ali que você não consegue via ETF. Um fundo alternativo, uma empresa que você vai investir, ou uma criptomoeda que não tem o ETF. Tem investimento que não tem via ETF, mas a grande maioria você pode fazer via ETF. E a gente, inclusive, posiciona, né, o ETF por si só como um tijolinho para que as pessoas possam fazer o asset allocation. Então, a gente estimula também para que os gestores enxerguem ali uma oportunidade de estar construindo suas alocações através dos nossos produtos. Né? Não é um em detrimento do outro. Nossa estratégia ela é complementar. Eu acho que o gestor, né, que performa acima do índice e que entrega um resultado bacana, ele vai existir, e que bom, e tomara que ele siga existindo, mas existe um espaço também muito fértil para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a investimentos mais baratos, 100% transparente. Não é aquela caixa preta, não é aquela figura do gestor intocável que ninguém tem acesso e a estratégia está na cabeça dele e você só confia no nome com base no background dele, sabe? Então, eu acho que a gente também posiciona como uma forma de estar facilitando o acesso e, eventualmente, até uma alocação tática de um determinado gestor ali dentro do seu portfólio, se expor ao setor de small cap americano, por exemplo, usar um ETF ali como um tijolinho, ou como o Cauê mencionou, como uma alocação estrutural que ele carrega aquela posição. A gente acha que tem espaço ali para todo mundo estar desenvolvendo um modelo de negócio, dado que a gente está falando de um mercado de capitais ainda muito incipiente aqui no Brasil, né? Então, que as duas frentes possam cada vez mais estar andando ali lado a lado e que a Selic também ajude a estar fomentando ali o mercado de capitais no Brasil, né? A gente espera que sim. Mas você, amor, a sua carteira, ela só tem ETF. Porque eu faço alguma gestão ativa. A melhor vantagem de ser casada é exatamente essa, né? Eu não preciso ver isso. Eu tô vendo outras coisas. Mas eu faço alguma gestão ativa nos investimentos aqui no Brasil, até porque eu respiro isso 24 horas por dia, né? A gente fala de investimento o dia inteiro e, felizmente, eu ganho do mercado, quase sempre acompanho de perto, de repente eu descolo. E sempre aconteceu por conta do Bitcoin. Sempre. O Bitcoin deu aquelas estouradas, eu descolei muito. E nas ações também esse ano eu descolei pra caramba, porque eu comprei Melius, quando eles anunciaram que iam fazer a reserva de Bitcoin. E aí dobrou de preço, e foi uma posição que eu botei muito pesada, então a rentabilidade foi lá pra cima. Mas se eu não vivesse de mercado, eu só teria ETF. Porque é o que você falou, né?
Que é o que eu faço pra vocês que estão aí, né? Você deu o exemplo aí, Bruno. Você, pra carteira da sua A carteira da Malu, lá fora... A Malu é nossa cliente, então. Agora são 3. Sim. Né? Porque tinha um de urânio que você vendeu. O de urânio a gente tá vendendo há muito tempo. E sempre a gente tem um aqui na B3, hein? Lançou de energia nuclear e urânio, o Nucle 11, NU série 11. A gente já vendeu tudo de urânio? Já. Foi o segundo melhor ETF Continua em performance. Subindo? É mesmo? No mês passado, na B3. Continua subindo lá fora também? Ela caiu bastante e aí meio que dobrou de valor em coisa de 2 meses depois. Mês passado foi a segunda melhor performance. O primeiro foi outro ETF nosso de semicondutores, que é o CHIP 11, CHIP 11. Uma indústria também bem em voga agora. Bem em voga. Sim, mas o que eu ia falar é o seguinte... Sempre que eu recebo alunos, eles têm essa ilusão de que, cara, eu vou conseguir ganhar, bater o mercado. E aí o cara tem essa ilusão aqui e tem ilusão lá fora. Eu falo, cara, lá fora ainda... É o mercado aqui, mais você conhece um pouco mais do mercado do dia a dia, né? Mas lá fora você realmente acha que você, que é médico, neurocirurgião, passa o dia operando, você vai chegar em casa com essa 1 hora por semana para decidir onde alocar e você vai ganhar do pessoal de Wall Street, onde o estagiário tá ganhando $20 mil, que tem tem algoritmo, olhando 24 horas por dia o mercado, cai um pouquinho de preço, o cara faz conta para ver se ficou num preço bom, se não, ele não compra, né? E teoricamente, né, se caiu tá num preço bom, vão comprar, vai subir. Se tá muito caro, vão vender, vai cair. Meio que os ativos já podem estar num preço adequado pro que a gente tem de informação naquele momento. Aí esse cara, ele acha que vai entrar lá e vai conseguir bater o mercado. Ele até pode, em 1 ano, 2, agora em 10 anos, provavelmente ele vai virar estatística. Seria melhor ele pegar esse tempo que ele gastaria com isso e alocar mais na profissão para ganhar mais dinheiro e simplesmente fazer a gestão de uma maneira mais automática. Que é o que eu faço, vocês não estão sabendo. A Malu faz isso. Dessa forma. Sua carteira deve estar melhor, hein? É verdade. Não, a minha carteira sempre, da Malu, sempre performa bem. Porque essas teses assim mais arriscadas eu pego pra ela também. E aí a gente deu sorte, subiu. Não, mas o urânio você tava falando que caiu, mas a gente vendeu quando tava com bastante lucro. Mas subiu mais depois que a gente vendeu ainda. Porque você tá aí querendo mais o lucro. É sempre aquele investidor arrependido. Porque a gente vendeu pra comprar ETF de Bitcoin. Entendi. Quando lançou, entendeu? E tá aí um exemplo do que você fala assim, então o ETF, eu vou comprar um ativo. Poxa, tem mais de 3 mil ETFs nos Estados Unidos. Sim. Só que na B3 tem mais de 100 ETFs. A Investo tem 22. Então, não é que a gente está falando, compra só um ativo e não faz mais nada na sua vida. Sim, você pode comprar vários. Você pode montar uma alocação que se encaixe na sua visão de mundo. Então, eu acredito em inteligência artificial. Vou comprar CHIP 11, que é o ETF de semicondutores. Acredito na tese de transição energética. Nucle 11, que é de energia nuclear e urânio. Acredito em tecnologia, o STK11. Eu quero o real estate, a LUG 11. Então, você pode montar uma carteira satélite, mas eu vou alocar no S&P 500, GPUS 11, para você ter o coração ali da sua carteira. Você vê que eu não falei um ativo só. Isso só para mencionar alguns de renda variável. Você consegue implementar a sua visão de mundo, mas você não escolheu uma empresa. Vamos dizer que você fala assim, então, inteligência artificial, acredito muito, eu vou comprar uma empresa de semicondutores, vou comprar a Intel. Foi uma das únicas que não entrou no mundo de inteligência artificial e ficou para trás. E NVIDIA, bombou, Qualcomm e outras. Então, você acerta a tendência, mas você erra o cavalo. Exato. No ETF, não. Você acerta a tendência e se você errar um cavalo ou outro, você acertou a visão macro, você teve no longo prazo um rendimento melhor do que se você ficasse naquela volatilidade ali, subiu, caiu, subiu, caiu. Né? No mercado cripto isso aconteceu muito, assim, muita gente tem essa dor porque falou, cara, cripto vai bombar e se entupiu de moedas que não subiram. Enquanto em um ETF você poderia pegar uma cesta de moedas onde ela iria para cima porque algumas iriam subir muito, né? Porque uma que cai, por exemplo, uma que caiu muito, vai cair 80%. Sim. Só que se tem alguma que sobe 500% e a alocação era a mesma, ela muito mais do que compensa essa queda de 80% de uma certa moeda. E ter o Bitcoin numa carteira de cripto como é estrutural, né? Sim. Então, você tá ali alocado em Bitcoin e 5% em outras moedas, 10% em outras moedas, 20% em outras moedas. Mas o estrutural você foi ali no que é o coração daquela alocação, que seria o Bitcoin. No mercado de ações seria talvez o mercado global,
que é o World 11, o WRLD 11 ou o GPUS 11, que é o mercado americano, são alocações mais estruturais. Bom, já falando de produtos específicos, a gente tem que falar do GPUS 11, logicamente, né? Mas eu queria saber primeiro qual o maior ETF de vocês hoje, qual que o pessoal realmente aloca mais o dinheiro. Hoje... O maior é o LFTS 11, mas o que dinheiro novo, assim, o LFTB 11, que o Cauê mencionou. São de renda fixa, então. São de renda fixa brasileira. Porque esse é o sigla, gente. São os ETFs de renda fixa brasileira. Tá. Que a gente mencionou que tem 92% de LFT e 8% de NTNB ali para alongar o prazo médio da carteira. Os dois são de renda fixa brasileira. Um tem um mix, né, desses 8% e o outro é 100% LFT. Então, são ETFs, assim, os mais basicões, só que o World 11, o WRLD 11, ele é o que tem uma captação, assim, eu diria, mais consistente. Como se todo dia aumentasse o fundo ali, porque as pessoas entendem o valor. Se tem algum cenário de incerteza global, optam pelo World 11, né? E, assim, eu acho que, de certa forma, os nossos principais, assim, em termos de captação, em termos de PL, né? Do patrimônio líquido, LFTS, LFTB e o World 11. O World 11 é o quê? Ele é um índice, ele segue um índice de ações globais, então são mais de 9.500 empresas ali dentro. São cerca de 50 países que têm exposição. Então, você está diversificando. Tem um pedacinho de Brasil, porque o Brasil é 0,6% do mundo em termos de empresas que têm ações listadas, mas o restante é no resto do mundo, né? Então, você está investindo globalmente, é uma alocação bem estrutural na sua carteira. Estados Unidos está crescendo, é o Brasil que vai crescer, é a China, é a Europa. Você está investido no longo prazo. Te dá acesso a todos os mercados, sejam eles desenvolvidos ou emergentes. Muito bom. Então, é uma alocação bem ampla, assim, né? Quando perguntam pra gente, qual o ETF que nunca comprei? É pras indecisões, na verdade. O povo que quer tudo, na verdade. Ajuda o cara que tá indeciso, mas o ponto é o seguinte, né? Aqui no Brasil a gente tem um fenômeno que ele é engraçado, porque o argentino investe fora, o chileno investe fora, o americano investe fora e o brasileiro, a alocação dele fora é quase nada. Pequena. E o governo ainda vai e quer piorar isso com o IOF, né? E o brasileiro, ele investe aqui porque ele fala, cara, mas aqui os juros é muito alto. Só que o que você ganha de juros, você pode perder no câmbio. Então, se você pensa realmente como um investidor global, né, esse cara não deveria ter todo o dinheiro em um único país, igual o brasileiro faz. Esse te dá acesso a todos os mercados. Sendo que, se um país começa a performar melhor do que os outros, o que acontece é que ele cresce em relação aos outros dentro daquele índice. Então, se a China despontar pra caramba, né, ela começa a crescer de modo que o Brasil fica menor. Foi o que aconteceu ao longo do tempo, por exemplo. Né? O Brasil era um mercado que tinha mais espaço e foi ficando menor ao longo do tempo. Se você pegar assim, a taxa de juros brasileira está 15%, renda fixa brasileira é ótima. Mas nos últimos 12 meses, o World 11 valorizou mais de 40%. Caramba. Então, assim, é um risco de renda variável, né? Sempre é bom pensar, por que valorizou mais? Você está tomando risco de ações, empresas, dólar, mas o potencial de retorno também é mais alto. Se pegar Bitcoin, então, é um mais risco, potencial de retorno ainda mais alto. Então, é um ativo muito bom para você entrar na renda variável. E é isso que a gente tem visto com as incertezas globais. Muita gente gosta desse ativo e da renda fixa brasileira. Mas a gente também vê muitos investidores assim, comentando que preferem alocar globalmente com hedge cambial. Então, assim, com proteção, tentando traduzir aqui um pouco. Se estiver confuso, você me fala. Mas, da mesma forma que a gente percebe também muitos investidores buscando ativos com distribuição de dividendos. Então, dentro dessa proposta educacional que a gente faz, não só do nosso produto, tem também um educacional ali de conseguir mostrar o valor de alocar globalmente sob a perspectiva do investidor. Então, são algumas camadas, né? A gente, por isso que eu brinco que é um tijolinho todo dia, né? Mas tem muito viés local. As pessoas muitas vezes preferem o stock picking de ação brasileira. Assim,
E eu acho que o ETF está vindo cada vez mais para trazer sofisticação no que diz respeito à elaboração dos índices, né? Então, antes o que era um índice de acompanhamento, alguns anos atrás, e que o ETF torna o índice de acompanhamento investível, cada vez mais estamos elaborando ali, junto com os principais players do mercado, né? Com os provedores de índice, estruturas que de fato tragam sofisticação para a mesa, para que a carteira da Malu não precise necessariamente ser alocado 100% lá fora e consiga ser alocado via B3 caso ela queira. Sim. Né? Entendi. Então... Até por uma questão de planejamento patrimonial, você ter tudo mais perto de você, da sua jurisdição, você fala assim, agora o governo está mexendo com o IOF. O ETF não tem IOF, você não está sujeito a isso. Mas se você fica mandando dinheiro para fora, trazendo, você está sujeito a IOF em cada operação. E direito sucessório. Spread também, né? Spread cambial. O ETF, ele é um modelo que você não fica pagando spread cambial. Você compra aqui na B3, o ETF não paga esses spreads cambiais, ele troca ativos lá fora. Uma mecânica muito eficiente para o investidor final. Aí, eu penso em formar patrimônio para minha família. Como que é o direito sucessório americano? Se você tem mais de $60 mil, você está sujeito ao imposto de 50% do seu patrimônio. Nossa Senhora. Do patrimônio. Se você está aqui no Brasil, é a regra que você conhece. Fala assim, não, mas eu vou mandar dinheiro para fora, eu vou criar uma hold, uma estrutura. Uma estrutura mais complexa. Você precisa de mais capital para fazer sentido aquilo. Então, a gente está trazendo aqui para o Brasil para falar, é a forma mais simples, mais fácil para o investidor pequeno, para o investidor grande, para o institucional. E isso está sendo muito bem visto no mercado brasileiro. A gente vai fazer 4 anos de operação agora, no último dia de julho. É uma operação relativamente nova, né? Sim. Exato. E a gente saiu do zero, não teve um banco por trás, não teve uma família por trás, a gente saiu do zero. Estamos hoje com mais de 3 bilhões, já são 3 bilhões e 200 milhões sob gestão, mais de 135 mil clientes, cotistas dos nossos fundos. Isso porque o mercado ainda nem começou, né? A gente vem falando o que falta para deslanchar. Isso porque tá no dia zero aqui ainda. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai olhar para esses números assim, cara, a gente falava de 3 bilhões e vai ser nada. É verdade. Vai ser muito pouco perto do que vai estar o mercado. Eu já me empolgo com os números hoje, porque eu lembro lá atrás, né? Quando era menor, Quando era menor e as pessoas... Hoje você vai num evento da Portfólio, todo mundo sabe o que é o World Ons, o SDP, o GPUS, né? E eu acho que, assim, a gente cresceu ali de recursos novos, né? De dinheiro de outras pessoas, não teve seed nem nada. 1,5 bi esse ano de dinheiro novo, então de captação líquida. Eu acho que está sendo um trabalho que está cada vez mais... Vocês dobraram de tamanho esse ano. Sim. Tem todo mundo encolhendo, vocês dobraram. E tem uma história curiosa de quando a ideia da Investo estava surgindo, a gente estava, o Luiz, que é sócio fundador, a Ale entrou, né, no primeiro ano de operação aqui para ajudar a gente como sócio do time comercial, mas o Luiz fundou comigo, a gente conversava muito sobre esse mercado e eu estava fazendo um MBA na Universidade de Harvard e pensando muita coisa, eu tinha trabalhado em Venture Capital, tinha trabalhado no Banco Central aqui no Brasil, e eu pensava muita coisa que eu queria trazer para o Brasil. Fiquei apaixonado pelos ETFs. Aí uma história curiosa é que a gente preparou um plano de negócio e inscreveu na competição de alunos e ex-alunos de Harvard. E assim, a gente inscreveu para entender o interesse de outros investidores e parceiros. Tem muito empreendedor de sucesso que se mantém ali no ecossistema de Harvard, o laboratório de inovação. E eram 93 empresas que se inscreveram nessa competição. Aí a gente passou para a próxima fase, foi para a final, a gente ganhou a competição. E os críticos do nosso modelo de negócio, eles falaram assim, não, eu não vou votar na Investo porque não é possível que não tenha um mercado de ETF desenvolvido no Brasil. Eu falei, não tem. Não, eu não conheço. Vocês estão inventando isso daí. Eu falei, não tem. E foi assim que a gente começou a Investo daí para realmente fomentar esse mercado. É esse nível que a gente está hoje. Lá fora ninguém acredita que ainda está no começo aqui esse mercado. Bom, e agora falando do GPUS 11, porque dentro dos ETFs de vocês, dos 22,
alguns não tem nem competidor no Brasil. É o único que dá exposição ao mundo todo. É o único que dá exposição, por exemplo, à tese de urânio. Mas o GPUS já faz uma coisa para a qual existem ETFs aqui, que é acompanhar o S&P 500. Só que ele veio... ia perguntar o que vocês estão falando aí, mas eu já peguei. Isso, só que ele veio com uma inovação, que é essa estrutura de UCITS. Então, para quem não conhece a estrutura, por que o GPUS 11 veio com essa inovação e o que ela acarreta para o cotista no final? Perfeito. Então, quando a gente pensou em lançar essa tese para seguir o índice de S&P 500, já tem ETF de S&P 500 no Brasil, que é conhecido, que é grande, que é uma economia que faz sentido. A gente não quer ser mais um ali, ficar competindo com algo igual, né? Mas a Investo está aqui para trazer um complemento ou para inovar, trazendo mais eficiência em algo que a gente consiga. E foram muitos meses, até faz mais de um ano, estruturando esse fundo para a gente conseguir trazer essa eficiência tributária. Então, a resposta da sua pergunta é por que o GPUS permite você investir no S&P 500, na economia americana, de forma mais eficiente? Porque você paga menos impostos no dividendo dessas empresas. Então, as opções que você tem hoje na Bolsa, eles compram um ativo diretamente nos Estados Unidos. E um investidor estrangeiro nos Estados Unidos paga 30% de imposto sobre os dividendos da empresa. Então, você está pagando, comprando as outras opções, 30% de imposto em cada dividendo de cada uma das 500 empresas. Essa estrutura do GPUS 11, ela compra um fundo na Irlanda, um fundo da Vanguard, inclusive, que é uma gestora aí que tem quase 10 trilhões de dólares sob gestão. E a Vanguard montou esse fundo na Irlanda em 2019 exatamente pelo benefício tributário, que ao invés de pagar 30% de imposto nos dividendos, você paga 15%. Então, só por estar investindo nessa estrutura UCITS, que é um fundo domiciliado na Irlanda, você paga metade do imposto sobre os dividendos de cada uma das 500 empresas. Isso, no final do dia, representa mais rentabilidade para o cotista. Então, a Investo conseguiu trazer essa estrutura e não foi fácil, porque não é assim, então eu escolhi ali, pronto. Você tem que ter uma operação que opere na Bolsa de Londres, custódia, você tem a precificação. A Bolsa de Londres fecha muito antes que a Bolsa de Nova York. Você tem que ter o administrador do fundo, o formador de mercado dando liquidez, a Bolsa brasileira conseguindo enxergar tudo isso. Uma operação que envolve aí muitos países e são todas instituições financeiras, né, com o maior grau de governança possível, e inclusive a Investo, gestora do fundo, e a gente conseguiu viabilizar isso, e é o primeiro ETF que a gente faz até em parceria com o Grupo Primo, até que ajuda a gente a trazer a comunicação e a educação financeira e o conhecimento de asset allocation para ajudar o cliente a entender onde se encaixa isso no portfólio. Então a Investo faz todo o trabalho de entregar um produto super eficiente para o cliente, e a gente tem um parceiro que é o Grupo Primo, que ajuda a gente a entender onde isso se encaixa no portfólio dos clientes, e é uma parceria de sucesso que a gente conseguiu tirar do papel. E com o formador de mercado também atuando de forma bem bacana, né, durante o pregão, né? Então, você tem o valor da cota patrimonial condizente com o valor da cota de negociação ao mercado, e é um fundo que já ultrapassou ali 120 milhões de patrimônio. Mais de 5 mil cotistas. Em um mês de lançamento. Em um mês de lançamento. E é uma coisa que é bem interessante, porque se a gente pensa na alocação média do investidor brasileiro, é muito pouco que você aloca visando o exterior, né? Então, até fiz uma provocação outro dia numa reunião aqui da diretoria e falei, cara, por que a gente lançou o GPUS, mas não lançou ainda o GPBR? Porque o nosso cliente aloca muito mais localmente. Ainda que você diga para o cara, tem que ter exposição internacional, o cara que aloca muito vai botar 10, 20% lá fora, né? E a alocação aqui dentro? E é uma coisa que eu gostaria de pensar junto com vocês, realmente, né? Lógico que trazendo algo que seja muito competitivo, porque aqui no Brasil uma crítica a alguns ETFs é que eles têm taxas muito altas, né? Não os de vocês têm taxas bem baixas, bem competitivas, mas você vê algumas gestoras com taxas de ETF que é taxa igual de fundo de gestão ativa, pô. Sim. Daí não vale a pena, né? Aí depende, né? Vale porque a gestão porque ativa é mais fácil. Às vezes é mais caro ainda, então depende de cada um. Mas poderia ser muito melhor se a taxa fosse mais baixa. E o que eu achei impressionante no nosso ETF é que essa estrutura e o CITS que permite que se pague menos imposto nos dividendos,
Pô, a diferença a gente vai ver ao longo do tempo, né? Porque afinal de contas, lá paga 30%, paga 15%, então como você pagou menos imposto, tem mais dinheiro para ser reinvestido pelo fundo. Mas comparando a performance do GPUS, desde que ele foi lançado, que foi em junho agora, então tem coisa de um mês e... Cara, aqui eles puxaram até o dia 16, então um mês e meio. O GPUS estava rendendo 3,8% contra 3,37% do principal veículo de alocação que nós temos aqui no mercado americano. Então foi uma diferença de 0,5% em um mês e meio. O Bruno, e aí é uma questão... Imagina 10 anos. Que isso vai se propagando também, né? Porque o pessoal faz a conta, mas o dividendo é tanto, então você vai pagar metade do imposto, mas ao longo do tempo, essa diferença vai aumentando ainda mais. O juro composto, né? Juro composto. Exatamente. Você vai investindo e reinvestindo e reinvestindo. Daqui a pouco a gente vai estar sentado aqui e vão ser 3, 4, 5, 6, 10% de diferença só por você escolher um veículo mais eficiente. Então, quando a gente trouxe o GPUS 11, é exatamente isso. Vou te entregar uma exposição à maior economia do mundo, pagando menos imposto, da forma mais eficiente que você pode ter. E a gente ficou até sabendo, né, por uma corretora que estão disponibilizando como garantia melhor do que esse que você citou. Então, a proporção de garantia está muito mais interessante, né? A garantia é o seguinte, né? Você que usa operação eu tenho que me policiar, de bolsa, né, nos termos. Você quer deixar um ativo que você comprou na bolsa como garantia para você fazer uma operação alavancada, uma operação que você pegue margem na bolsa. Esse ETF já pode ser usado como garantia, já é visto como uma garantia até melhor do que os outros pela questão de liquidez, número de negócio e a estratégia do fundo. Então, é algo que os investidores que já fazem operações mais complexas gostam muito de saber. Bom, para quem quer comprar o GPUS 11, é muito simples. Como a gente falou no começo do podcast, comprar um ETF é igual comprar uma cota de um fundo imobiliário ou uma ação. Você vai no seu home broker, digita lá GPUS 11, olha o book, coloca o preço e compra. E é um veículo que hoje, pensando nas opções que a gente tem no mercado brasileiro, é o mais eficiente. Então já vi discussões, vídeo com desinformação. Cara, aqui não tem nada mais eficiente para se expor a S&P 500 do que o GPUS 11. Se o seu consultor ou assessor está indicando um outro ETF para fazer a mesma coisa, ele está usando de muito eufemismo desatualizado. Ele tem que se atualizar. E dá para entender, a gente lançou há pouquíssimo tempo, né? Menos de 2 meses. Mas você, como cliente, tem que cobrar esse profissional. Porque aqui dentro do Brasil, nada é mais eficiente para isso. Bom, indo para um próximo ponto, vocês têm ETFs que pagam dividendos? Lançamos esse ano o BIZD11, ETF de crédito privado americano. Pode explicar, eu te interrompi. Não, pode. Acabou de ter a distribuição de dividendos, né? Isso, o ETF que a gente lançou agora em maio com a cota a R$100 e já no primeiro pagamento de dividendo ele já pagou R$1,90 por cota, então é 1,90% aí da cota, quem entrou aí desde o começo. E a cota já valorizou, além de pagar dividendo, ele tem exposição a um crédito privado americano que tem algumas características. Ele paga bastante dividendo. O índice desse ETF está com hoje 11,2% ao ano de dividendo. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. O ETF a gente não pode olhar o futuro, né? Mas seguindo esse índice, ele está com 11,2% de dividendo ao ano, mais a valorização do ativo. Quem comprou a 100, ele já está valendo 106. Então, você tem o dividendo sobre uma cota que já está se valorizando. Óbvio que depende, tem a volatilidade do mercado, é um crédito privado americano, pode subir, pode cair também, mas o dividendo vai ajudando a amortizar essa volatilidade e no longo prazo é um ativo que o índice tem retornos muito positivos. Dólar mais 11,2%. Né? Esse é o único que paga dividendos, então não tem um nacional que faça isso hoje no portfólio de vocês? Do nosso portfólio não. Ainda não. Ainda não. Porque é um negócio que a gente discutiu bastante aqui, porque eu vejo como interessante porque é uma coisa que ainda é pouco oferecida para o cliente. Mas eu mesmo prefiro ETFs que não pagam dividendos aqui no Brasil por conta da eficiência tributária, né? As ações distribuem dividendo, não tem imposto, o ETF tem 15%.
Mas o Nubank lançou aqueles dois e o que mais captou foi o que paga dividendo. Mas tem um apelo, é isso, né? Exatamente, adora. Exato. Tem um apelo comercial gigantesco. Os investidores falam, o meu cliente gosta do pinga-pinga. Então, é quase que um processo, de novo, né, de desconstrução ali, de entender que esse reinvestimento dos dividendos, ele é muito mais eficiente no final das contas em termos de retorno do ativo. Mas também a gente entende que isso é um gosto, é perfil. Então, existe um apelo, né, para a palavra distribuição. O vídeo que mais engajou nas nossas mídias, né, a Clara tá aqui para comprovar que foi o vídeo que falou sobre distribuição de dividendos. É um assunto quente. É um assunto quente. E olha que o BIZD, assim, ele nem é o ativo mais fácil que a gente consegue traduzir ele para o público final. Mas só de saber que tem essa distribuição, ele facilmente vai buscar acessá-lo. E no final, quem manda é o cliente. Se o cliente quer um ativo que paga dividendo, porque ele quer isso na carteira dele, quem sou eu para falar que é melhor ele ter um que acumule? Então, nós temos aqui a grande maioria acumulando o dividendo na cota, porque eu também sou como você, eu gosto muito de ver meu patrimônio crescer e eu não quero ficar reinvestindo o dividendo. Mas o BIZD11 é um exemplo que eu tenho muito na minha carteira, porque eu gosto muito desse ativo. Eu pego o dividendo dele e reinvisto toda vez que cai. Tem cliente que gosta do dividendo caindo, então a gente está aqui, está pensando outras estratégias que vão pagar dividendo para o cliente que quer adicionar isso na carteira também. E é uma estratégia super diferente do que tem no mercado brasileiro, né? Isso, mas esse BIZD, no caso, é único porque você fala, bom, eu compro renda fixa brasileira, tesouro, compro alguns títulos de renda fixa, e nos Estados Unidos? Os Estados Unidos paga pouco, né? Hoje está pagando 4,5% o tesouro americano, nem é pouco. Hoje não é mais o tesouro. Pouco era quando era 0, né? Isso é verdade. Mas agora esse ativo BIZD11... A combinação do que ele tem lá dentro, no índice está dando 11,2% ao ano. É bem maior que o Tesouro Americano. É quase comparável à Selic brasileira aqui. E isso é em dólar, né? Então, é um ativo super interessante que não tem fundo. Eu desconheço, pelo menos, fundos no Brasil que investam em crédito privado americano, com yield nesse nível, com uma volatilidade controlada, com garantias nos empréstimos. Então... é um ativo super interessante para aquela pimentinha ali dolarizada da carteira de renda fixa com um dividendo alto. E a gente também tem renda fixa americana e renda fixa global, né? Ex-Estados Unidos. No caso de renda fixa americana é o SDB11 e do global ex-Estados Unidos é o BNDX11. É um portfólio muito completo, né? Dá para montar uma carteira com bastante diversificação só usando os ETFs de vocês. Exatamente. Exato. Esse é o nosso objetivo, Tá alinhado aqui. A gente não pretende ser o marketplace dos ETFs, né? De todos os nichos. A gente pretende funcionar como uma boutique de ETFs, onde você consiga olhar o portfólio e falar, bom, eu consigo ter acesso a diferentes mercados, a diferentes produtos, utilizando só os ETFs da Invest. Legal. Então, esse é o nosso papel aqui no final das contas. Porque no final do dia a gente garante a qualidade do ETF, a eficiência operacional. O pessoal pergunta assim, mas... Então, o ETF é tudo igual, né? Bom, a gente já mostrou que o GPU S11 é bem melhor do que outras opções na questão de eficiência tributária. E os outros ETFs da Investo? Dá um exemplo aqui. No nosso site, a cada 5 segundos, qualquer ETF da Investo, você tem lá o valor justo daquele ETF. Então, quem quer comprar um ETF Investo, vai lá no site e fala, bom, quanto que eu deveria estar pagando? Tá lá, cada 5 segundos atualiza. O dólar varia, o preço do título varia, das ações, e ele vai atualizando. Você entra em outras gestoras, no final do dia eles publicam o preço da cota. Então, durante o pregão, o cara não sabe se ele está pagando acima do valor patrimonial ou não. Exatamente. E esses detalhes vão fazendo a diferença. Eu quero saber o que tem dentro. A gente tem arquivos ali com transparência. Você não viu alguma coisa que você queria? Manda uma mensagem no nosso saque, no nosso Instagram. A gente, em pouco tempo, a gente costuma atualizar e trazer mais transparência para os clientes. Foi assim que a gente foi evoluindo, ouvindo o nosso cliente e melhorando sempre. E aí o operacional, a gente tem um time hoje que é focado em ETF. A gente nasceu para fazer isso, a gente respira isso. Quando você tem foco, eu acredito muito em foco na vida, né? Quando você tem foco, você faz bem feito. E a gente tem foco em ETF.
Então a gente faz muito bem feito. Você sabe que tem transparência, tem eficiência, tem um time que fica olhando o preço de negociação. Nós temos hoje, a grande maioria dos nossos processos são todos na nuvem, com APIs conectando todos os dados. A gente não divide a cadeira do nosso time operacional, nosso time de gestão, com uma área de gestão ativa, com outra área de algum banco. A gente só faz isso. E foco fez a gente sair do zero e chegar hoje a 3 bilhões e rumo a muitos mais bilhões aqui, porque isso vai fazer a diferença e claro, o mercado brasileiro está se abrindo muito mais para esse tipo de estratégia também. E nós somos independentes, né? Então, assim, ainda que hoje, né, um ano atrás a gente vendeu o controle da empresa para a Vaneck, né, que é uma das maiores gestoras de ETF do mundo, né, atua no mercado americano, na Europa, na Austrália, enfim, diversos locais. Mas a gente tem muita autonomia aqui no mercado brasileiro, de estar entendendo onde são os nossos espaços, onde a gente consegue estar atuando e, novamente, utilizando o ETF como solução financeira a depender do perfil do investidor. Então, quando a gente pensa no ETF a adicionar no portfólio, nossa única preocupação é atender o investidor final, né? Vai fazer sentido? Vai ser um produto interessante em termos de alocação? Vamos lançar mais do mesmo? Se sim, melhor não, né? Vamos tentar ser criativo. Eu vou conseguir entregar a melhor eficiência naquela estratégia. Exatamente. Tudo que passa pela nossa cabeça. Exatamente. Bom, pessoal, tô tão entretido no papo aqui que eu esqueci de dar o livro pra vocês. Opa. Trouxeram aqui pra mim, tava no meu canto. Mano, me lembro agora. Que legal. Então, espero que gostem do livro. Para quem não leu ainda, o Em Nome do Povo, ele explica por que hoje em dia a gente é obrigado a ganhar nosso dinheiro 2 vezes, né? A primeira ao trabalhar e a segunda ao ter que investir para que esse dinheiro não desvalorize por conta da inflação. E tem então toda uma história monetária lá, de como é que surgiu a moeda, ela foi evoluindo até chegar à era do dinheiro fiduciário. E apesar de não falarem de Bitcoin o livro inteiro, ele tá como uma recomendação sugerida num mestrado que o Gui Cadonhoto está fazendo sobre mercado, porque no final ele mostra a importância do Bitcoin por conta da história monetária. No apêndice eu acabo comentando um pouco do assunto. E aí, para fechar esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouco do ETF de Bitcoin de vocês. Porque eu falei que, poxa, aqui no Brasil tem ETF de Bitcoin, mas o custo geralmente é muito alto. Tem ETF com taxa acima de 1%. Um ETF que era barato era uma taxa de 0,7%. E o de vocês ficou sem taxa até durante um tempo, né? Agora tá com quanto de taxa? A partir do mês que vem vai ser zero. Então tá zero ainda. Tá zero ainda. Pois é. A partir de agosto vai ser 0,2. Ainda assim, muito barato. Muito mais barato do que o ETF da BlackRock lá, é 0,25. E mais barato do que a taxa de custódia de uma exchange de cripto, do que você ter todo o trabalho de ficar mandando dinheiro para fora, pagar IOF quando você está fazendo investimento lá fora. Mais barato do que qualquer concorrente na Bolsa Brasileira hoje. E como a gente replica o ETF lá de fora, a gente consegue garantir uma melhor atuação do formador de mercado aqui também. Isso, de certa forma, vai estar dando conforto para o investidor de estar comprando no valor justo. E também, você fala assim, é mais barato, né? Então, tem essa questão da taxa, que realmente hoje está zero, vai ser 0,02, que é muito mais barato do que os outros. Mas tem uma questão de eficiência dentro do produto, que é a seguinte. Nesse ETF, a gente usa um ativo que é negociado nos Estados Unidos, que é o ETF é o HODL 11, HODL 11. Nos Estados Unidos, o HODL, que é o mesmo ticker sem o 11, é um ETF da Vaneck, que é hoje nossa sócia controladora até, que nossa parceira de negócio. São 120 bilhões de dólares sob gestão, uma gestora de 70 anos de história. E com essa escala, eles têm uma vantagem institucional para negociar custódia, para negociar tudo na operação do fundo, que fica muito mais barato a gente fazer dessa forma e entrega um rendimento superior do que qualquer outro ETF aqui na Bolsa Brasileira que invista em Bitcoin. Então, se você pegar nos últimos 6 meses o retorno do HODL 11 contra outros ETFs de Bitcoin na B3, não só a taxa de administração é menor e permite a gente entregar mais rendimento, como essa eficiência de custos, essa eficiência de preço. Entregou 1, 2, 3, 4, dependendo do comparativo, é 5% a mais que a gente entrega de rentabilidade. E 5% não é diferença de taxa somente, é diferença de taxa mais essa eficiência de custo nas operações. A gente
compra nos Estados Unidos, um ativo que, além de tudo, ainda é regulado pela SEC, que negocia na Bolsa Americana, um ativo que você está com a maior segurança do mundo para fazer esse investimento, né? Todo o Bitcoin fica em cofres de empresas americanas que são reguladas pela SEC também. Então, para quem vai fazer um investimento e está preocupado com eu concordo com o que você falou no começo, né? Para a grande maioria das pessoas, você vai fazer um investimento em Bitcoin, você vai guardar as palavras-chave, você vai contar para sua esposa, seus filhos. Não, o cara perde a senha do e-mail a cada 15 dias e quer guardar as 12 palavras pensando em 10 anos, entendeu? Exato. Uma amiga minha colocou uma garrafinha de água em cima da senha do marido dela em casa. Então ou você tem toda a sofisticação do mundo para guardar tudo, que aí você vai ter muito custo e muito trabalho, e para a grande maioria das pessoas não vai fazer sentido, ou invista via um ETF, e o Hodl 11, por exemplo, na B3 te dá o melhor rendimento com menor custo, maior eficiência, você sabe o que você está comprando aqui na B3, um ativo que compra lá nos Estados Unidos, é regulado aqui pela CVM, é regulado lá fora pela SEC, então é um ativo super eficiente. E o que você quer fazer com o seu investimento? Você quer investir, você quer ver rendimento, você quer colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, sabendo que ninguém vai roubar o seu investimento, você não vai perder a chave para acessar aquilo, você sabe a tributação que aquilo vai ter, porque o governo, para tributar um ativo como cripto, é uma canetada, né? Para tributar um ativo negociado em bolsa, já é muito mais complexo, né? Você tem um arcabouço tributário muito mais robusto ali por trás. Então, o ETF de Bitcoin acaba sendo uma opção excelente para quem quer ter essa exposição. E a Investo olhou, não fomos a primeira do mercado, a gente chegou depois nessa festa aí de ETF de Bitcoin, mas a gente chegou mais barata, né? Com mais barato, que entrega melhor rendimento, mais eficiente, e aos poucos as pessoas vão percebendo isso, né? Já são 50 milhões nesse ETF. Ele lançou quando? Ele lançou no começo do ano, em fevereiro. E isso que a gente ainda não focou em falar sobre esse ETF, porque a gente entende que tem 22 ETFs no portfólio. Sim. A gente tem aqui mais uma opção, que é esse de Bitcoin, mas onde o pessoal está buscando mesmo são outros. Bitcoin é normalmente um pedacinho da carteira de cada cliente, né? Então, é um ativo que a gente sabe que é o melhor da bolsa, em algum momento ele vai acabar sendo o maior também. E a gente também se disponibiliza para ajudar, né? Alguém que eventualmente possa vir a ter dúvida de como alocar, como utilizar, não está tão familiarizado ali com o home broker. Assim, dificilmente fica sem resposta. Envia Instagram, saque, LinkedIn, e-mail para a nossa chave comercial. A gente está aqui para, de novo, ser facilitador do tema mesmo e do acesso. Eu acho que cada vez mais aí a pessoa vai lá, investe, vê que é fácil, vai estar acessando Bitcoin através do ETF, uma vez que ela se sinta bem assistida ali, né? A gente tem uma história bem interessante aqui da gestora da Grão com o ETF de Bitcoin. Depois teve que se desfazer da posição porque o banco administrador ficou lutando para isso. Ele falou, cara, não queremos que vocês tenham posição em ETF de Bitcoin, né? O que foi lamentável, tendo em vista que quando a gente se desfez, ele continuou subindo, né? Mas o ponto é que a nossa previdência, a Arca, ela é uma previdência que tem uma parte que acompanha o Ibovespa. A gente quer ganhar do Ibovespa, né? Mas geralmente fica próximo. Tem uma parte que acompanha o CDI. Tem uma parte que acompanha o S&P 500 e tem uma parte que acompanha o IFIX. Então, como ela basicamente é uma média de 4 benchmarks, o desempenho dela ao longo do tempo tende a ficar entre os benchmarks. Vamos supor que o S&P suba pra caramba, o que aconteceu no ano passado. Ele vai lá pra cima, ele puxa a Arca pra cima, ela ganha do Ibovespa, do IFIX, do CDI, mas perde pro S&P. A gente botou só 1% da carteira da Arca em Bitcoin. E por conta disso, ele conseguiu ganhar de todos os índices ao mesmo tempo. Algo que não era para acontecer, por conta de 1% de alocação. Então, é uma alocação que num portfólio é marginal, mas ela pode fazer diferença na sua rentabilidade ao longo do tempo. E, de fato, se a gente pega as opções nacionais aqui, o de vocês é muito mais eficiente, pô. Só em termos de taxa, de diferença de taxa, é bizarra a economia que o investidor vai ter no bolso dele, né? Exato. E aí cabe a cada um entender se é 1%, é 2%, é 5%, é 10%, é 20%, é 30%. Né? Tem os investidores mais conservadores, para a grande maioria das pessoas vai ser 1%, 2%, 3%. Mas para investidores que entendem, querem ter mais, vai ser muito mais que isso. E a gente deu
o tijolinho para você fazer essa alocação, né? O meio de você fazer essa alocação de forma eficiente. Eu tô lendo aqui no livro, aliás, obrigado pelo presente. Adorei aqui você fala, né? Sendo otimista, em 10 anos seu dinheiro terá perdido metade do poder de compra que tem hoje. Tem um outro ETF que, de certa forma, está correlacionado à cripto, que é de ouro. A gente tem o GLDX11, que permite você se expor ao ouro, barras de ouro mesmo, que estão custodiadas nos Estados Unidos. E tem uma história que eu ouvi numa conferência que um palestrante falou assim, que há 2000 anos, uma moeda de ouro comprava um terno italiano de alta qualidade. E 2000 anos depois, uma moeda de ouro ainda compra um terno italiano de alta qualidade. Então, você vê o poder de compra se mantendo em ativos como o ouro, como o Bitcoin, ativos que estão descorrelacionados. E é para isso que você tem que fazer uma alocação diversificada. Tem um pouquinho em Bitcoin, tem um pouco em ouro, tem um pouco em outros ativos. Por isso você não compra um ETF só também, né? Você tem que ter múltiplos ativos na sua carteira que faz... Na medida que faça sentido para você. E nem precisa de tantos, né? Sim, é verdade. Com alguns bons ETFs na carteira realmente robusta. Sim, porque eles já são diversificados por si só. Exatamente. Pessoal, só agradecer pela presença. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada, gente. E antes de passar a bola para vocês deixarem todos os canais, os links, quem quiser conhecer mais da Investo, eu tenho uma frase do Buffett que eu separei para fechar esse podcast que eu acho muito interessante. Ele diz que quando trilhões de dólares são gerenciados por pessoas que cobram altas taxas, normalmente são gerentes que lucram muito mais do que os clientes. Então, realmente você ter ETFs com taxas competitivas em comparações de gestão ativa com taxas muito altas é algo que acontece no mundo e no Brasil vai acontecer também. Sim. Cada vez mais, né? A indústria tende a crescer. E aí, como é que o pessoal encontra vocês, então? Tanto a Investo quanto vocês também, se quiserem deixar os canais, as redes de vocês, fiquem à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo espaço. Eu acho que é um terreno muito fértil para a gente estar falando dessa classe de ativo, né? Certamente tem um impacto enorme no mercado como um todo, esse tipo de informação. Acho que do nosso lado a gente se disponibiliza 100% para ajudar na medida do possível, né? Óbvio que a gente tenta tornar o mais escalável possível o nosso modelo de negócio. A gente disponibiliza os nossos e-mails no nosso próprio site, né? investoetf.com, para quem quiser acessar. Estamos disponíveis também nas nossas redes sociais, o tempo todo no nosso canal do Saque. E eu acho que no LinkedIn também. E eu acho que o mais importante aqui é ter esse tipo de troca com o cliente final para entender onde a gente consegue adicionar valor nessa jornada. Então, por exemplo, essa semana a gente lançou um simulador de carteiras, né? Uma ferramenta dentro do nosso site, pensando no cliente que muitas vezes não tem acesso a uma assessoria ou uma consultoria e quer fazer um exercício de alocação no portfólio, né? A depender do seu perfil de investimentos. A gente, na figura de gestor, não fazemos recomendações, mas existem alguns exercícios teóricos que a gente consegue apresentar para o cliente a depender do quanto ele quer investir, qual o percentual. E eu acho que isso, de certa forma, é mais uma ferramenta, né? Mais uma parte do nosso exercício aqui de estar sendo criativo mesmo e entendendo qual problema a gente consegue resolver e onde a gente consegue adicionar valor para diferentes tipos de investidores. Então, eu acho que o canal mais fácil de nos achar é através dos e-mails disponíveis no nosso site, nas nossas redes sociais também, todo mundo 100% à disposição. E no que depender da gente, cada vez mais as pessoas vão estar familiarizadas com os ETFs, né, com essa classe de ativo, e se sentirem cada vez mais confortáveis para tal. E o site é invest.com? investoetf.com. Tá. Investoetf.com, o site tem tudo lá, a informação dos fundos, acesso ao simulador de carteira, tudo que você precisar, o nosso saque está lá também. Investo ETF no Instagram, Investo no LinkedIn, a gente é muito ativo. Então, nossas redes, a gente gosta muito de interagir com o cliente, então manda pra gente o que você tem dúvida, o que você precisa, sugestões, a gente gosta muito de se comunicar com o cliente. Nós temos também um aplicativo. Se você quer fazer investimento somente aqui no universo Investo, fala, bom, eu quero testar ETF, baixa o aplicativo da Investo, você pode abrir uma conta ali e investir. Temos 2 fundos, um fundo de liberdade financeira, para você que não quer fazer o rebalanceamento, ele só usa ETFs, um fundo de mega tendências também,
E os nossos ETFs disponíveis ali no aplicativo é muito fácil. A gente simplificou o aplicativo, você já paga DARF automaticamente, você não tem que ter esse trabalho aí de pagar DARF. Você já clica no botão, já gera o valor, paga DARF, ele abre conta para menor de idade. Você fala assim, vou fazer uma conta apartada para o meu filho e passar aqui para a família, quem quiser ir colocando dinheiro ao longo do tempo e você vai investindo em ETFs. Permite conta menor também. A gente é um app bem simplificado. Como os ETFs são, o aplicativo da Investo também simplifica a vida do cliente, então vale a pena checar. E o recado é, se comuniquem com a gente, mandem mensagem, mandem e-mail, manda direct no Instagram, no LinkedIn. A gente está aqui para ouvir vocês, para trazer coisas que vocês querem ver no mercado brasileiro. A gente está aqui para inovar, sempre com muita eficiência. Então, a Investo já está crescendo muito rapidamente e temos muito trabalho a fazer ainda. Então tá bom, muito obrigada pela presença e vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com um episódio novo para ajudar vocês aí com conhecimento diferente. E vocês também me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico e semanalmente aqui no Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, aos convidados, obrigado pela presença, espero que voltem mais vezes. E é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Beijos.